Os capítulos que encerram o livro de Juízes nos lançam em um dos relatos mais sombrios e francamente perturbadores de toda a Escritura Sagrada. É a crônica de uma nação em estado de anomia, uma sociedade em profunda crise moral e espiritual onde, na ausência de um rei, a violência entre irmãos se torna norma. Vamos então examinar esta narrativa de juízo e desespero. A história explode com um ato de violência indescritível. Um levita, cuja concubina, que naquele contexto era uma esposa de status secundário, mas ainda sob sua proteção, foi brutalmente violentada até a morte em Gibeá, uma cidade benjamita. A resposta dele? Ele desmembra o corpo e envia as partes por todo o território. Esse ato macabro não é só uma expressão de luto, é uma convocação horripilante, silenciosa, para que todo Israel testemunhasse a depravação e se levantasse para executar o juízo. E aqui se inicia o primeiro ato desta tragédia nacional. Diante de um ultraje que ninguém podia negar, as tribos de Israel se reúnem. No entanto, o que começa como uma exigência legítima por justiça contra um grupo de criminosos rapidamente se degenera numa guerra total, contra uma tribo inteira, seus próprios irmãos. A escala da mobilização é monumental. 400.000 homens de guerra se reúnem em Mispa. O texto bíblico faz questão de frisar que o povo se levantou como um só homem. Essa unidade inicial demonstra a seriedade com que a nação encarou o crime. Havia um consenso de que tamanha perversidade não poderia ficar impune em Israel. O ponto de virada acontece exatamente aqui. As tribos unidas não pedem a aniquilação de Benjamim, mas a extradição dos homens malignos de Gibeá, para que o mal fosse eliminado de Israel. A tribo de Benjamim, no entanto, numa demonstração de orgulho tribal e cumplicidade, escolhe proteger seus próprios homens, mesmo os culpados. Essa recusa transforma uma questão de juízo numa declaração de guerra civil. O que acontece em seguida é, teologicamente, desconcertante. Por 2 vezes, os exércitos de Israel consultam ao Senhor antes da batalha e por 2 vezes são fragorosamente derrotados, sofrendo a perda de 40.000 homens. Fica a pergunta: por que Deus permitiria a derrota daqueles que, aparentemente, buscavam executar sua justiça? O texto sugere que talvez a pergunta deles fosse superficial, ou que a arrogância e o pecado no coração de todo Israel também precisassem ser purgados antes que pudessem servir como instrumentos do juízo divino. A virada ocorre no 3º dia, e a postura de Israel se aprofunda de forma radical. Não é mais apenas uma consulta tática, mas sim choro, jejum e sacrifícios de holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. A atitude muda da autoconfiança para completa dependência e quebrantamento. E somente então, com a aprovação divina e uma nova estratégia militar, a vitória é finalmente concedida. Essa vitória, no entanto, veio a um custo terrível. Como podemos ver aqui no gráfico, a carnificina foi imensa. 40.000 homens das outras tribos e 25.000 homens de Benjamim pereceram. O campo de batalha ficou manchado com o sangue de 65.000 israelitas, todos mortos pelas mãos de seus próprios irmãos. A tribo de Benjamim foi levada à beira da extinção. De todo o exército de Benjamim, apenas 600 homens sobreviveram, fugindo para se refugiar na rocha de Rimom. Este número ínfimo representa o fim de uma tribo outrora orgulhosa e o início de um novo e complexo dilema para a nação de Israel. Com o fim da batalha, o ardor da justiça é substituído pelo frio do lamento. O segundo ato desta narrativa trata do peso das consequências não previstas. Os vitoriosos agora choram a quase extinção da tribo que eles mesmos destruíram, percebendo o vácuo que suas próprias ações criaram. Esse lamento em Betel revela o profundo arrependimento do povo. Eles perceberam que em sua fúria justiceira criaram uma fratura, uma lacuna na herança de Israel. A pergunta por quê, dirigida a Deus, ecoa a dor de uma vitória que se assemelhava a uma derrota esmagadora. Então, um problema muito prático se apresenta. Como a tribo de Benjamim poderia se perpetuar sem mulheres? Os 600 sobreviventes não poderiam se casar, pois no calor da assembleia em Mispá, as outras tribos fizeram o juramento solene de não lhes dar suas filhas. Eles estão agora presos por suas próprias palavras precipitadas. É crucial entender a natureza dos 2 juramentos feitos em Mispá. O primeiro era uma sentença de morte para qualquer cidade que não se unisse à Guerra Santa. O segundo era o boicote matrimonial contra Benjamim.
A tentativa desesperada de resolver o problema criado pelo segundo juramento os levará a aplicar o primeiro, de uma forma terrível. A solução encontrada se baseia numa lógica fria e brutal. Ao investigarem, descobrem que ninguém da cidade de Jabes-Gileade participou da assembleia. Consequentemente, com base no primeiro juramento, a cidade inteira é sentenciada à destruição. Mais uma vez, israelitas matam israelitas, agora para consertar o resultado da guerra anterior. Do massacre em Jabes-Gileade, 400 moças virgens são poupadas e dadas como esposas aos benjamitas. Mas a matemática não fecha. Eram 600 homens. A solução foi incompleta, ficou manchada de sangue inocente e ainda deixou 200 homens sem esposas. A solução final é ainda mais moralmente ambígua. Os anciãos de Israel elaboram um plano para que os 200 benjamitas restantes sequestrem moças da cidade de Siló durante uma festa religiosa anual. Desse jeito, argumentam eles, os pais de Siló não estariam dando suas filhas e o juramento seria tecnicamente contornado. É um plano que trata mulheres como objetos para resolver um problema político. E o plano é executado. Os benjamitas capturam suas esposas, retornam à sua terra, reconstroem suas cidades e a tribo é salva da extinção. Do ponto de vista meramente pragmático, o objetivo foi alcançado. A linhagem de Benjamim foi preservada em Israel. O livro de Juízes termina com esta frase, repetida 4 vezes em seus capítulos finais, servindo como a chave de interpretação para toda a narrativa. Sem uma liderança justa e temente a Deus, o padrão moral se torna subjetividade humana. E o resultado é o caos. Crime hediondo, guerra civil, massacres e sequestros, tudo feito sob o pretexto de uma justiça distorcida. Este caos, no entanto, destaca a profunda necessidade de Israel por um rei. E na providência de Deus, é justamente desta tribo quase aniquilada, Benjamim, que surgirá o primeiro rei de Israel, Saulo, demonstrando que mesmo nos escombros do juízo, Deus prepara o terreno para os próximos atos de sua história redentora. É nesta escuridão que a necessidade de um verdadeiro rei se torna clara. E é para apontar para esse rei que existimos. Esta é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Convidamos a uma reflexão mais profunda sobre esta passagem. Inscreva-se em nosso canal para continuar esta jornada pelas Escrituras. Se esta análise contribuiu para o seu entendimento, considere deixar sua curtida. E, mais importante, gostaríamos de ler suas conclusões nos comentários. Que lições sobre justiça, sobre as consequências de nossas ações e a própria natureza humana podemos extrair deste trágico final do livro de Juízes?